E olha, eu converso agora com o presidente do Sindicato dos Bancários. Olá, Natan, por favor, bom dia. Bom dia, Silvão. Bom dia, muito obrigado por ter vindo aqui. Sou da Difusora. Bom dia. Como é que o sindicato, por exemplo, esse ano já se tem um levantamento em termos de ataque, se bem que aqueles assaltos onde eles chegavam e pegavam a agência em funcionamento, né, diminuiu bastante. Hoje os assaltos são à noite, à madrugada, quando eles atacam os caixas eletrônicos e tentam explodir os cofres das agências. Mas também há aquele tipo de ataque onde eles vão à casa do funcionário, do gerente, fazem a família como refém. Como é que... qual o levantamento, os dados que vocês têm sobre essas ocorrências aí? No decorrer dos anos, o modus operandi dos criminosos tem se alterado bastante, né? Os assaltos à mão armada no horário de funcionamento, eles reduziram bastante. Por exemplo, esse ano nós só tivemos um, que foi no mês de março, lá na cidade de Brejo. Os bandidos, eles estão usando mesmo as explosões, especialmente nas madrugadas. Em menor incidência, esses casos de assalto à casa do bancário ou da bancária, mas que apesar de serem poucos, eles têm um potencial de lesão muito grande, né, e de trauma muito grande aos bancários. E diante das mudanças nos bancos, eles tentam realmente, através da pressão, né, do sequestro, né, de familiares, tentar retirar o dinheiro da agência bancária. Bom, como é que funciona isso? Você falava que isso marca, né, embora seja um número realmente muito pequeno, porque mexe justamente com a família, a questão da privacidade do cidadão no lar, né? Os familiares dele mantidos como refém. Como é que fica depois esse bancário, essa bancária que passa por uma situação como essa? Olha, nos bancários da rede pública, a gente tem até um certo acompanhamento, um certo tratamento psicológico dessas pessoas e também das famílias. No caso dos bancos privados, infelizmente, o que acontece com o bancário depois de uma situação dessa, em geral, é a demissão. Os bancos acabam demitindo essas pessoas e as pessoas são duplamente punidas, né? São punidas porque são acometidas pelo crime e depois os bancos, sem nenhuma preocupação social, acabam demitindo essas pessoas e essas pessoas ficam sem plano de saúde, logo sem nenhum tipo de acompanhamento psicológico. E quem acompanha desse acompanhamento depois que a pessoa praticamente é jogada à própria sorte pelo patrão, no caso, o banqueiro? Aí o sindicato ele tem uma atuação importante nesse momento. Nós temos um departamento de saúde que exatamente busca, e também um assessoramento jurídico para esse bancário, na tentativa de buscar reintegrar esse bancário ao trabalho e assim dando as garantias para ele de saúde também, ao plano de saúde, porque não é possível, o bancário está doente nessa situação, uma doença psicológica grave, ele não pode ser demitido. Então, o Departamento de Saúde, em conjunto com a assessoria jurídica do sindicato, tem acompanhado vários casos desses em que se busca a reintegração desse bancário ao banco. Agora, se tem números, por exemplo, da questão de assalto, você falou de um assalto só registrado esse ano, é isso? Exatamente. Em horário de funcionamento do banco. Isso. No ano de 2015 foi um dos anos que nós tivemos mais casos de ocorrências envolvendo tanto assalto, arrombamentos, explosões, mas de 2016 para cá houve uma redução considerável desse tipo de crime. Nós tivemos aí, em 2018, já tivemos 11 crimes. Mas comparado aos 45 que ocorreram em 2015, houve uma redução muito grande. Agora, essa redução tem a ver com algumas mudanças que os bancos têm feito, que acabam prejudicando de outra forma a população. Os bancos reduziram a quantidade de dinheiro, tanto nas agências bancárias, como também nos caixas eletrônicos, especialmente na cidade do interior também. Então, esse tipo de crime acabou deixando de ser atrativo para essas quadrilhas. Por isso, essa redução. Não tem a ver com... O volume de dinheiro é menor. É menor. Então não tem a ver nem muito com a atuação dos bancos e investimento em segurança que poderiam ocorrer. É o caso de monitoramento por câmeras. E também a gente poderia ter mais ações. Por exemplo, barreiras policiais, como estava você falando no bloco anterior. Controle dos explosivos. Isso poderia evitar bastante que crimes ainda ocorressem. Porque um crime como esse são quadrilhas altamente especializadas, mas que planejam durante semanas, durante meses isso. Então, se tivesse um investimento maior também por parte na inteligência, né, de investigar melhor esses crimes, a polícia tivesse mais condições de investir,
nós com certeza poderíamos, inclusive, cair ainda mais esse tipo de crime aqui no Maranhão. Ainda não se tem um investimento compatível ainda por parte das instituições financeiras. Aí você fala da questão da tecnologia, né, que funcionaria muito bem. A gente vê que, por exemplo, em casos de agências bancárias aí no período da noite são atacadas, elas não têm nenhum tipo de vigilância nem monitoramento, né? Ali estão guardados valores e tal, e não tem uma vigilância lá. Isso funciona assim, dessa forma? Exatamente. Os bancos poderiam investir muito mais em segurança. Tem, inclusive, leis estaduais que obrigam, por exemplo, a vigilância 24 horas. Isso. Que não é cumprida pelos bancos. E os bancos poderiam, inclusive, assim, pagar mais impostos, né? Os bancos hoje pagam poucos impostos. Nós, pessoa física... Arrecadam muito, tem muitos lucros, mas, infelizmente, acabam não arrecadando muitos impostos. Que eram impostos que poderiam, inclusive, ir para a segurança pública, para outras áreas, né, também, mas que, infelizmente, os bancos não estão muito preocupados com isso, porque, diante do nível de rentabilidade, lucratividade que esses bancos têm, parece que ocorrências como essas eles não sofrem tanto. Além do mais, tem uma série de seguros que os bancos pagam e garantem que esse não seja o maior prejudicado. A gente coloca o maior prejudicado nessa situação, em geral, é a população, que fica sem a agência bancária por 3, 4, às vezes até mais. Às vezes os bancos resolvem nem mais reabrir a agência locais, né? Diante da falta de segurança. Então é a população que fica no perigo aí. O bancário, que sofre aí com essa questão, e a população. Esses são os dois maiores prejudicados nessa situação. Você acha que, por exemplo, esse controle maior, como você falava ainda há pouco, da questão do explosivo, hoje, embora nós tenhamos o Exército e a Polícia Federal que controlam essa parte aí, deveria haver um controle mais rigoroso para evitar esse tipo de ações, principalmente os ataques durante a madrugada e à noite com explosivos, por exemplo? Exatamente, porque... Que é um risco, inclusive para as famílias. No interior do estado, as pessoas têm o hábito ainda de morar ali do lado da agência, do banco e tal. Um risco, essas pessoas correm um risco muito grande, né? Isso. Essas quadrilhas, elas são interestaduais. Então, realmente é preciso ter um controle, tanto pelo Exército como pela Polícia Federal, das empresas que vendem esses explosivos. Não são muitas. Então, acho que aumentar o controle sobre esses explosivos, sobre as cargas também, que são muito roubadas nas BRs. E eu acho que é importante, as estradas, as BRs, as estaduais também, elas precisam de uma vigilância maior, barreiras que poderiam, assim, evitar muitos crimes. O controle, né, nas barreiras e também até no transporte dessas armas, né? Quando eles vêm, quando são bandidos interestaduais, eles viajam, né? Quilômetros com esse armamento, né? São soluções que evitariam, por exemplo, de prejudicar a população que fica sem o dinheiro, né? Os bancos têm reduzido muito, especialmente no interior do estado, especialmente nos finais de semana, as pessoas que não ficam sem dinheiro, sem poder movimentar, e é uma situação difícil. Então, os bancos que poderiam investir mais em segurança, ao invés de fazer essas medidas que acabam prejudicando também a população. Dinheiro tem, né? Sim. Dinheiro tem, um lucro muito, muito grande. Apesar de toda a crise econômica que vive o país, os bancos têm lucrado bastante, ano após ano. Hello, Natan. Muito obrigado, hein? Obrigado por você ter vindo aqui. Bom dia. Bom dia. Bom dia.